Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto vai ser sobre desobsessão. Mas um pouquinho antes de entrar em desobsessão, eu quero relembrar um pouquinho sobre a obsessão, muito rapidamente, né? Como se configura uma obsessão? É um encarnado ou desencarnado que exerce sobre outrem uma ação mental negativa, através de sugestões, indução ou coação, com o objetivo de dominar esse outro ser. Então ele fica colocando coisas na cabeça desse outro ser para que ele faça de acordo com aquilo que ele está propondo. Isso é uma obsessão. Tanto de um encarnado, pode ser de um encarnado para o encarnado, do desencarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado, nós já vimos isso, né? Então, é isso aí. Mas cabe a cada indivíduo optar pela onda mental que irá sintonizar. Por quê? Dependendo da onda mental que a gente sintoniza, com os nossos pensamentos ou nossas atitudes também, a gente vai atrair determinado tipo de espíritos que vão começar a sugestionar coisas para nós. Então, tudo depende da onda mental que a gente está sintonizado. E quais são as características? Tem a obsessão simples, que é uma influência moral sem perceptíveis sinais exteriores. Ou seja, você nem percebe, a pessoa que está sendo obsidiada, às vezes ela nem percebe. É uma coisa muito sutil, então só tem aquelas sugestões para ele vai aceitando, vai fazendo e nem percebe que não é dele. Mas, em contrapartida, tem até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Aí, como nós já vimos, já é uma coisa um pouco mais grave, né? Que pode até levar a pessoa à loucura e, dependendo do caso, até ao desencarne. Existem sugestões até de a pessoa se suicidar, essas coisas todas, né? Então, pode acontecer até o desencarne. E por que acontece? A atração de energias. Aqui eu peguei de um livro, de um centro espírita do Eurípides Barçanufo, que eles têm a evangelização de espíritos, né? Ele fala lá, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas ou zonas doentes em nosso campo mental, propiciando a inoculação de pensamento alheio. Aqui nesse bonequinho, vamos dizer assim, a gente vê todas essas energias negativas, esses pensamentos negativos que estão nele. Porque o que acontece? Todo o nosso pensamento, os nossos atos, principalmente pensamento, ele fica gravado no nosso perispírito. Nós já vimos isso aqui, né? Então, é como se fotografasse no nosso perispírito. A gente não consegue ver isso nas pessoas, mas um espírito consegue ver a gente, o nosso perispírito. Então, de acordo com o tipo de pensamento que você tem, você está gravando isso no perispírito e o espírito está conseguindo ver. Ah, ele gosta de beber. Ah, esse daqui é orgulhoso, é vaidoso, ou é invejoso, né? Então, eles conseguem ver isso. E, de acordo com esses pensamentos, você vai atrair aqueles que pensam da mesma maneira. Ao invés de a gente falar os opostos se atraem, aqui é assim, os iguais se atraem, né? Bom, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, o Kardec fala, todo mau pensamento é, por consequência, o resultado da imperfeição da alma. Mas, segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, pois o repele com determinação. Então, a gente consegue ter a vontade e conseguimos nos purificar, né? Modificar os nossos pensamentos. Isso é um motivo de progresso. Por exemplo, às vezes a pessoa, vou falar um exemplo banal, no trânsito ele é fechado, ele quer xingar a pessoa, no fim ele se controla, fala, não vou fazer isso. Quer dizer, ele já está controlando um impulso negativo que ele ia ter. Mas também não adianta ele controlar esse impulso de não falar e ficar martelando aquilo na cabeça também, que não adiantou nada, né? Então você tem que simplesmente eliminar esse pensamento. Se você não age, não faz, não tem a atitude de xingar, por exemplo, mas você fica com ela na cabeça, da mesma forma está sendo gravado no perispírito. Então são atitudes e pensamentos que a gente tem que eliminar. E como é que a gente pode fazer isso? Tem algumas formas, né, da gente se purificar. Vamos começar vendo aqui. O primeiro que a gente sempre fala é a reforma íntima. E o que seria a reforma íntima? Justamente eliminar todo esse mau pensamento, essa má atitude que a gente tem, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, alguns vícios, né, materiais, por exemplo, bebida, ou a droga, né, ou a comida, a sexolatria. E aí tem a parte moral também, a inveja, os ciúmes, o orgulho, a maledicência, né, que falar mal dos outros. Temos também aquele camarada que, assim, vamos dizer, ele é muito respondão, ele é muito grosseiro, né?
Então, tudo isso daí são vícios morais que se tem e que são maus pensamentos e maus atitudes da gente, que a gente, utilizando isso, a gente vai atrair espíritos que pensam da mesma forma, né? Então, qual é o objetivo da reforma íntima? É a gente eliminar esses pensamentos de dentro da gente. Não é fácil, né? Não é no estalar de dedo que a gente consegue fazer isso. Isso é uma conquista que vai acontecendo no dia a dia, né? A gente tem que eliminar. Se a gente identifica assim, eu tenho um problema de orgulho, eu sou vaidoso, ou eu sou invejoso, então assim, cada hora é uma coisa. Eu vou tentar eliminar meu orgulho. Então vamos trabalhar a questão do orgulho. Já está um pouco mais dominada, vamos trabalhar a questão da inveja. Porque assim, defeitos todos têm, né? Problema todos nós temos, nós não somos perfeitos. Então assim, existe uma série de coisas que a gente precisa mudar dentro da gente, que não dá para mudar num estalar de dedo, né? Então é com o tempo mesmo, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa de uma coisinha chamada vontade. Lá no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala que a vontade é um botão que, se acionado, ele pode manter a inércia ou o movimento da máquina, ou seja, a máquina nós, né? Então basta a gente ter a vontade. E a vontade é uma característica do espírito, né? Então a gente tem essa vontade, só precisa apertar o botão para fazer ela funcionar, né? Então assim, a gente tendo essa vontade, pondo ela para funcionar, a gente vai conseguir aos poucos ir eliminando essas imperfeições. No Livro dos Espíritos, questão 479, o Kardec fala assim que é, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, assim, é indispensável que a gente faça a nossa parte, né? Não adianta, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, mas é a questão da vontade que eu falei. A gente precisa ter essa vontade de modificar, essa vontade de mudar essas maus atitudes nossas que a gente tem, né? Então, é indispensável a atuação da gente mesmo para isso. Como a gente pode fazer isso? Com energias do Cristo. Está lá naquele mesmo livro lá do Eurípides Barçanufo, de Evangelização de Espíritos, né? Essas energias do Cristo iluminam as regiões sombrias com as suas vibrações e geram marcas sublimes no perispírito. O amor modifica toda a estrutura energética do espírito. O que ele está falando aqui? Essas energias do Cristo, vamos falar, é do Evangelho, né, dos ensinamentos de Jesus, tudo isso. Essas energias interiorizadas, elas vão abrir espaço naquele bonequinho que a gente viu tudo escuro. O que vai acontecer? Essas energias vão começar a tomar conta daquela escuridão, vamos dizer assim, daquelas energias mórbidas, e vai começar a substituir por energia saudável, que é essa daqui. Então, o perispírito pode estar manchado, vamos dizer assim, por muita coisa. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar as energias do Cristo, né, o Evangelho, o bem, o amor que Jesus pregou, todo esse negócio vai começar a substituir aquelas energias negativas por energias saudáveis. E o centro espírita resolve também? Resolve, mas não resolve todos os males, né? Não vai livrar a gente de todos os problemas. Porque é aquela questão, um pouco aqui, quando recorre eles trazem a pessoa traz o pensamento pré-concebido que todos os problemas vão ser resolvidos como por um encanto. E não é assim que funciona, né? Passam toda a responsabilidade do tratamento para os espíritas e para os espíritos também. É como se ele chegasse aqui e falasse, está aqui meu pacote de problemas, se virem, resolvam, e tchau, lavou as mãos e foi embora, né? Então, assim, não funciona assim, como nós já vimos o Kardec falou, é indispensável a gente ter a nossa atuação. É óbvio que, dependendo da obsessão, se for uma obsessão mais leve, num dia que ele vem aqui, a coisa é resolvida, é aliviado, tudo bem, não tem problema. Mas o importante é ele fazer a reforma íntima dele, né? Senão ele vai voltar a ter problema de novo. Nós já vamos ver isso. Então, assim, o centro espírita resolve, ajuda, é mais uma coisa para ajudar a resolver o problema. Mas tudo depende da pessoa, da vontade dela em se modificar. E qual é o processo de autodesobsessão, vamos dizer assim? O que a pessoa teria que fazer para auxiliar, né, no tratamento espírita e na autodesobsessão? O Manuel Filomeno de Miranda, aqui no livro de Divaldo, chama Grilhões Partida, ele fala também que o paciente é um agente da própria cura. E o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão, que é a autoevangelização e a autorreforma. Então é só aí que ele vai conseguir se libertar. E o Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo.
Então não adianta, se ele não tiver a força de vontade, se ele não colaborar na desobsessão, não adianta, o Espiritismo não vai conseguir sozinho fazer isso, né? É preciso estar consciente o quanto da sua participação é fundamental para o tratamento, lutar para dominar as suas más tendências e inclinações, o que nós já falamos, né? E aí nós vamos pegar Jesus. Tem duas passagens no Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 5, ele tem lá no tanque de Betesda um paralítico há 38 anos que ele curou o paralítico, né? Mandou ele pegar a cama dele e sair caminhando. E depois ele encontrou esse paralítico lá no templo, né? E o paralítico não sabia exatamente quem era, quem tinha curado ele, depois no templo que ele ficou sabendo. E Jesus fala o que para ele? Você está curado, vai e não peques mais, né? Para não acontecer coisa pior. E tem uma outra passagem no João também, capítulo 8, que é o caso da mulher adúltera, né? Que eles levam a mulher adúltera para Jesus, que ele fala lá, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E depois ele pergunta para ela, né? Os que te julgaram, cadê eles? Não tem ninguém aqui? Não, não tem ninguém. E ele fala a mesma coisa, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, essas duas passagens do Evangelho, o que Jesus está falando? Não persista no pecado ou no erro, porque vai te acontecer coisa pior, né? Vai ter problema. E tem uma outra passagem ainda, que é muito mais clara, que está no Mateus capítulo 12. Jesus fala que quando você tira um espírito impuro da pessoa, esse espírito ficava vagando pelo deserto à procura de descanso. E ele, não encontrando descanso, o que ele fazia? Vou voltar para a minha casa anterior. Ele volta para a casa anterior, encontra ela limpa, toda arrumadinha, bonitinha. Então ele vem, se aloja ali novamente e traz com ele mais 7 espíritos, Jesus fala. E que a situação desse homem fica pior do que antes. O que ele está dizendo aqui? O que dá para interpretar? A casa está arrumadinha, não tem mais problema de obsessor, mas a pessoa não mudou. O que vai acontecer? Vai vir o espírito pode voltar, vai vir mais um, mais outro, quer dizer, aquilo que nós vimos no começo, de acordo com os pensamentos da pessoa, ele vai juntando vários tipos de espírito. É um espírito que gosta de beber, então ele gosta de beber, ele gosta de fumar, o espírito gosta de fumar, ele é um cara agressivo, vai ter um espírito agressivo, ele é ciumento, não sei. Então todo esse tipo de espírito vai se juntar a ele. Então é o que Jesus falou, vai vir com ele outros 7 para tornar pior. Então aí está a importância do orar e vigiar, que ele nos falou, e a nossa importância de a gente ser o nosso agente da mudança, né? Então, assim, vamos no centro espírita, lógico, tem os recursos aqui para auxiliar, mas nada adianta se a gente não tiver a vontade de se modificar e eliminar essas más tendências que a gente tem. Que sentimentos que foram cultivados durante séculos somente se transformarão no momento em que, cansados de sofrer, forem tais irmãos, não, o obsessor, conquistados pelas forças suaves e persuasivas do bem e do amor. Existem aqueles casos em que o obsessor já é uma coisa de antigamente, já de bastante tempo, às vezes ele está séculos atrás da pessoa, né, obsediando a pessoa, tentando se vingar de alguma maneira. Então, assim, dependendo do caso de obsessão, você não pode separar o espírito assim de uma hora para outra, porque a pessoa pode até desencarnar. Dependendo do grau que eles têm de afinidade que estão ligados, você não consegue fazer isso de uma hora para outra, senão você pode prejudicar a pessoa. Por isso tem que ser aos poucos, com tempo. E aqui eu quero pegar o exemplo do Divaldo. Divaldo tinha um obsessor que ele chamava de Máscara de Ferro. Esse obsessor acompanhou ele por 40 anos. 40 anos esse obsessor ficava importunando o Divaldo. Então, ele tinha aquela paciência dele, ele trabalhava no bem, no amor ao próximo, ele acolhia as crianças, ele fazia o trabalho de fraternidade, de caridade dele, e o obsessor sempre ali com ele, né? Tentando fazer ele suicidar e muito mais. Até que um belo dia, uma criança foi deixada na porta lá da casa do caminho, e segundo Divaldo era uma criança feia, né? Ela era muito feia, ele falou. E quando ele estava com ela lá dentro, o obsessor chegou interessado. Você vai gostar disso aí? Não, disso aí não, é um ser humano. E o Divaldo já sabia quem era aquela criança. Era a mãe do obsessor, que estava reencarnando e foi abandonada lá. E daí, conversando com o obsessor falou, você sabe quem é essa? Ele falou, sei, é sua mãe. E você vai ser capaz de amá-la? Porque, né, o tempo que ele estava obsediando ele, falou, você sabe que eu vou ser capaz de amá-la. Aí ele falou, bom, se você amá-la, eu vou te perdoar. Então, o que acontecia aí? Ele mesmo, o obsessor, ele acaba aprendendo, né, com a gente. Se a gente tem essas boas ações, um obsessor está me obsediando, por exemplo, mas ele está vendo minhas atitudes, eu estou tentando melhorar.
né? Eu estou seguindo o caminho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e ele está tentando, e ele está vendo que eu não abro mão, eu fico lá no bem, no amor ao próximo, não sei o quê. Ele mesmo consegue se convencer que fala, não, ele mudou, ele não é mais aquela pessoa que me prejudicou. Então é o que aconteceu lá com o Divaldo. Tantos anos ele sendo obsediado, que o Espírito chegou à conclusão, ele ser capaz de amar a minha mãe é sinal que, né, eu preciso perdoar ele porque ele tem um bom coração. E é isso que aconteceu. A moralização íntima é condição essencial para a cura tanto do algoz quanto da vítima. Aquilo que eu falei, né? Se a gente... Ele aprende com nós também, acaba aprendendo com nós. Ele pode estar com algumas diferenças para se ajustar, com vingança, tudo, e dependendo da nossa conduta, ele acaba aprendendo, é o que eu falei, né? Ele percebe que a gente está modificado, que a gente já não é mais aquela determinada pessoa. Então ele acaba aprendendo e, quem sabe, a gente consegue também fazer com que ele mude. Só que para isso precisa ter paciência, porque às vezes um caso desse tipo, que estão muitos séculos na perseguição, um problema, é o que eu falei, não é de uma hora para outra que ele vai conseguir sair. Então precisa ter muita paciência, né? Muito trabalho em cima disso. E a família perante o enfermo? A família é importante também? O grupo familiar tem vínculos profundos que os entrelaçam. Às vezes o obsediado está sendo, por exemplo, um filho de um determinado casal. Às vezes porque o espírito tem a diferença com o pai ou com a mãe, mas ele não consegue atingir eles por algum motivo, mas consegue a criança. Então, pela criança, ele acaba prejudicando a mãe e o pai, né? Fazendo a criança sofrer, a mãe e o pai vai sofrer. Então, existem casos desse tipo também. Então, por isso que a família está vinculada em toda a situação, né? Então, tem que estar participando. Se houver resistência por parte dos parentes e até rejeição, o caso complica se o obsidiado sofre duplamente. Tem aqueles casos, né, que às vezes a pessoa não acredita em espiritismo, ou é um evangélico, de repente, não vou mexer com essas coisas, que é isso, é coisa coisa ruim, e não sei o quê, e não quer, e a pessoa está lá sofrendo, ao ponto de um dia parar até no manicômio, né, por falta de tratamento correto. Então a família, nessas horas, ela precisa, vamos dizer assim, ser frio bastante para procurar ajuda aonde pode ter essa ajuda. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu vou no espiritismo, eu vou na Umbanda, sei lá onde quer que seja, mas tem que auxiliar esse ente querido dela, né, esse ente familiar. Porque caso isso não aconteça, depois também esses familiares vão responder por isso. Os seus familiares precisam participar do processo, né? E como ele participa? Vamos ver aqui algumas recomendações para a família. Paciência com o enfermo, isso é fundamental, né? Porque às vezes tem que entender que não é ele que está ali, né, fazendo determinada coisa. Então tem que ter muita paciência com ele. A ausência de curiosidade sobre o obsessor. Não precisa saber quem é esse obsessor. Será que ele foi isso, é aquilo, é fulano de tal? Esquece, isso não interessa. Interessa que ali é um irmão que está precisando de ajuda também. Tanto aquele que está sendo obsidiado, quanto o obsessor. Então não importa quem seja. Não ter repulsa aos perseguidores, né? Aquela história de você querer afastar, é o capeta, vamos expulsar ele, exorcizar, essas coisas todas, né? Isso aí tem que ser tratado como um irmão, como um próximo, amar ao próximo, né, que Jesus falou. Então é assim que ele tem que ser tratado. Esperar sem pressa, igual aquele caso do Divaldo, né? Não pode ter pressa, às vezes não é do dia para a noite que isso acontece. Confiar no tratamento dos bons espíritos, que eles vão estar sempre socorrendo a gente. Não buscar meios violentos ou aparentemente rápidos para desalojar o obsessor. Aquela questão que eu falei, vou fazer exorcismo dele, vou na igreja evangélica, vou expulsar o demônio, o capeta, essas coisas todas aí. E também orar sinceramente em favor do perseguidor. A gente tem que orar por ele, porque às vezes a gente não sabe o que a gente pode ter feito para ele lá no passado. Então é orar por ele, pedir para que Jesus ilumine ele, para que ele tenha uma compaixão no coração dele, né, que a luz de Jesus possa envolvê-lo, que ele possa perdoar a gente também, que a gente não sabe o que fizemos para ele, mas estamos tentando melhorar, então perdoe ele, né? E aí por aí, né, na questão da prece. Vamos falar um pouquinho da prece, mas muito rapidamente, porque é um item importante. Mas a gente tem um vídeo no nosso site lá que fala a respeito de prece, muito esclarecedor, depois vocês assistem ele, né? Mas o valor da prece, o Kardec fala lá em Gênesis capítulo 14. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor.
Então, aqui a prece é fundamental para a gente tirar dele essa ideia, né, de obsessão. Mas muitas pessoas falam, sou incapaz, eu não sei orar, né, eu nunca fui atendido nas minhas orações, ou ele está acostumado assim, com aquelas orações repetitivas, né, que às vezes a pessoa está rezando aqui, está orando, mas a cabeça dele está em outro lugar. Então, assim, ele não está orando com o coração, né, ele está repetindo aquelas palavras. Foi como ele aprendeu de repente, né? Mas as pessoas têm capacidade e possuem recursos interiores, que, se acionados, lhe possibilitarão a sintonia com o alto. O que é isso? É a gente tirar do nosso coração, depois lá na palestra da prece vocês vão ver. A prece, ela tem que vir de dentro da gente, do coração, né? A gente está com aquilo lá, assim, bem enraizado, prestar atenção naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está pedindo, mas essencialmente tem que vir do nosso coração, não adianta ser palavra repetitiva. E eu até coloquei no último capítulo do Evangelho, 28, tem uma coletânea de preces espírita lá. Lá a gente vai encontrar vários tipos de prece, para tudo quanto é coisa. Tem bastante modelo. Mas não importa o modelo, não tem forma, não tem jeito. O jeito é aquilo que o nosso coração mandar. Mas ali, se alguém tiver curiosidade de saber alguma coisa, como mais ou menos fazer, né, ou começar, tem ali os modelos no Evangelho, mas o importante é que parta do nosso coração, do fundo do nosso coração, é aí que ela vai ter resultado. E o vídeo que eu falei, está nas nossas redes sociais, é o poder da oração, que a Fernanda que fez. É um vídeo muito esclarecedor a respeito de oração, então depois vocês deem uma revisada nele também, que vai se encontrar coisa muito interessante lá. Um outro caso está aqui, ó, o Evangelho no lar. Isso aqui é fundamental também. O Evangelho no lar se pode fazer uma vez por semana. Aí você pode pegar lá, sei lá, meia hora, 20 minutos, 40, 45, de acordo com o tempo de cada um, né? Você reúne a família, mas não dá para ser todo mundo junto, eu só moro sozinho, por exemplo, não tem problema, faça sozinho. Coloque lá sua jarra de água, para que os espíritos do bem, né, os espíritos superiores vão lá e coloquem fluidos bons para a gente, ou uma garrafinha de água de cada um dos participantes, né, e faz essa oração. Num livro do Divaldo, o primeiro livro que o Divaldo psicografou com a Joana, chama Messe de Amor. Messi, igual o Messi, né? Só que não é com I, o jogador lá, é com E no final, Messi. Messe de Amor chama. Ela diz que Jesus no lar é vida para o lar. Né? E qual que são, vamos dizer assim, o bem de se fazer o Evangelho no lar? A excelência da prática do Evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que ela é inaugurada. Ou seja, a partir do momento que você começa a fazer, você já vai começar a sentir alguma coisa de diferente. A reflexão da família em torno dos ensinos do Mestre são elementos altamente terapêuticos e favorecendo a psicosfera do lar. A partir do momento que você está lendo ali o Evangelho, está discutindo, né, o que você achou, né, você acaba discutindo com o outro, né, qual a opinião dele, qual a opinião sua, para poder entender, interpretar melhor a coisa. Então, isso tudo favorece a psicosfera do lar. Você vai ver que o ambiente vai ficar menos carregado, né? As discussões que, se porventura ocorram, vão começar a diminuir ao tempo, até o tempo que não tem mais, né? E a oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. Então, é aquela oração em família, né? Então, todo mundo vai estar com as almas elevadas ali, vai estar sempre pensando no bem. E nesses instantes de serena beleza, quando o círculo doméstico se volta para Jesus, os mensageiros do bem se acercam do lar. Vocês viram ali na imagem alguns espíritos, né, do lar. É o que acontece. Todo dia, aquele horário, os espíritos de luz sabem que a gente vai fazer o Evangelho no lar, eles vão lá nos dar o apoio, né, vão assessorar, vão dar a proteção que a gente precisa, vai dar a proteção para o nosso lar, né, onde fica mais difícil. Por exemplo, um espírito malfazejo, algum espírito que queira perturbar o lar, acaba ficando mais difícil, porque a gente acaba tendo essa proteção no lar, né? E as energias que fluem do mais alto retemperam as forças, dando bom ânimo imprescindível ao prosseguimento das lutas cotidianas. Ou seja, os espíritos que chegam lá para participar conosco do Evangelho, eles nos trazem energia do plano espiritual. E essas energias acabam nos fortalecendo para enfrentar as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Igual eu falei, qualquer desavença que tenha no lar, a coisa é amenizada bastante até o ponto de desaparecer. E além do Evangelho no lar, nós temos a fluidoterapia. Vamos chamar aqui os passes magnéticos que a gente recebe aqui. E também a água, né, fluidificada, aquelas garrafinhas de água lá. É a mesma coisa.
Nós vamos daqui uns dias falar de passe, né? O Norinho pediu para a gente falar, como nós falamos do atendimento lá na mesa, do diálogo, nós vamos falar de passe também, mas eu vou dar uma superficial aqui, um pouquinho. O que é o passe? É uma doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor. Quem é o médium? É o médium passista aqui que ele está falando. Enriquecido com os fluidos que o seu guia espiritual traz. Como que funciona o passe, para a gente entender? Em água fluidificada. Então, o passista está lá, dando o passe para a pessoa, e ele tem as energias dele, que os espíritos aproveitam essas energias, trazem alguns fluidos do plano espiritual, pegam alguns fluidos na natureza, nas plantas que têm a redondeza, mistura tudo isso, faz algum composto e passa esses fluidos para essa pessoa. É o que ela precisa. Então, cada um precisa de alguma coisa. Então, eles trabalham o fluido do médico, né, esses fluidos que eles trazem aí da natureza e do plano espiritual, para poder passar para a pessoa. E também na água fluidificada, a mesma coisa. Na água, em vez de ser direto na pessoa, eles colocam direto nas garrafinhas de água. E a constância da aplicação da fluidoterapia, aos poucos, não é de um dia para o outro, propiciará ao enfermo as energias de que carece e o alívio que tanto busca. Então, essas energias do passe, ela vai também revigorando a nossa energia, vai nos fortalecendo, vai nos auxiliando a enfrentar todas as nossas dificuldades. Isso é uma coisa assim constante que tem que ser, né? Não dá para fazer uma vez, duas vezes e achar que está tudo resolvido. Não é assim, é uma coisa constante, é um hábito que a gente tem que ter de receber esses fluidos. Às vezes a gente não precisa, às vezes a gente está tão bem que não precisa. Pô, vou até doar o fluido, né? Quantos tem que falar, não, hoje eu não preciso, eu estou legal. Então ele pode dar um passe, ele pode doar um pouco do que ele tem para o outro que está precisando também, né? Então, assim, ele pode receber, mas tem época que ele vai estar bem que ele não vai precisar receber. E o sucesso representa a soma de muitos fatores, inclusive o mérito do enfermo. Aí é que entra o negócio, o mérito. Como que o enfermo vai ter o mérito? O mérito é ele começar a fazer a reforma íntima dele, começar a praticar o bem, né? Começar a seguir os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, né? A caridade. Tudo isso aí ele vai adquirir méritos com isso. Então ele podia não fazer nada disso, ele não tinha mérito nenhum. Mas a partir do momento que ele começa a trabalhar nessa forma, segundo os ensinamentos de Jesus, ajudando ao próximo, tudo isso vai fazer com que ele tenha mérito, né? Então tudo isso associado é o que vai ajudar a pessoa na questão da obsessão, né? A lidar melhor com ela, ou aos poucos ir eliminando ela. Bom, e por fim está aqui, eu coloquei Jesus sempre estar com as mãos estendidas para a gente, né? Chamando a gente para o caminho do bem, para o ensinamento que ele nos trouxe de amor, para que a gente ande e caminhe do lado dele sempre. Como caminhar do lado dele, no caminho junto com ele? É praticando os ensinamentos dele, aquilo que ele nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e praticar só o bem, o amor, foi o que ele veio nos ensinar. Então, a partir desse momento que a gente está disposto a praticar isso, praticar esses ensinamentos, com certeza ele vai estar sempre caminhando do lado da gente, né, e afastando os maus espíritos da gente também. Então, é isso aí que eu tinha para hoje, gente. Eu agradeço aí a atenção de todos e vamos agora para a segunda parte nossa.